Olá, gente. Gostaria de falar nesse vídeo aqui para você que não conhece o meu canal. Para você que não conhece, gostaria de falar para você que assista os vídeos, porque é muito importante você saber o que é religião. Então, eles falam sobre religião, que você não sabe o que é religião. Você que é crente, acredita em Deus, acredita nos santos, Nossa Senhora de não sei o que, Nossa Senhora, sabe? Você que acredita em santo, em Deus, em divindades, em deuses, que tudo para você é graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus em tudo. Você que pensa que Deus é um ser todo perfeito que vive lá no céu, você que acredita em Deus, é muito importante para você ver esses vídeos que eu posto aí, entendeu? Meu objetivo é esse, mostrar a realidade para você. Que a realidade é que não existe Deus nenhum, gente. Para você estar todo o tempo todo dizendo graças a Deus. Não existe Deus nenhum. Graças a Deus que eu recebi uma bênção. Graças a Deus que eu sou abençoado. Gente, os deuses, Deus não existe. Foi uma invenção do homem. Então, esses vídeos que eu posto para vocês aí são vídeos de ateus. São pessoas formadas, pessoas que conhecem a Bíblia, como o professor Eustáquio. E esses outros aí que eu posto são pessoas que entendem sobre religião. Bom dia! Hoje, 16 de fevereiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo com mais uma explanação. Todos os dias aqui no canal, vídeos trazendo comentários e explanações feitos aí por várias pessoas que diariamente assistem a meus vídeos. Se você que está agora assistindo a esse vídeo, se você passou por algum fato triste, alegre, interessante em sua vida, escreva para cá, escreva que colocarei aqui em vídeo sua explanação. Vou trazer aqui, veja, ó, várias pessoas escrevendo para cá, aqui, aí. Tudo isto aqui, ó, irá para vídeos, ó, tudo, ó. Então escreva, vamos lá. Vou trazer aqui a explanação, mais uma vez, do Henrique Agostinho Silvério. O Henrique, ele mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele é profissional na área do desenho, professor de desenho. Se você estiver precisando de algum profissional nessa área, entre em contato com Henrique Agostinho Silvério por meio do meu canal. Todos os dias ele comenta aqui em minha página. Então ele traz o seguinte fato aqui, que aconteceu com o Souza, um amigo dele. Ele escreve assim: Boa tarde, nobre professor Eustáquio. Tenho um amigo, o Souza, que se enveredou por este caminho de, entre aspas, espiritualidade. E hoje se acha um ser evoluído, porque um jogo de tabuleiro, mesa psicotrônica, revelou isto a ele, tanto que ele chegou a pagar 500 paus em uma e queria que eu fizesse o mesmo. Meu rico dinheirinho, nunca. Ele também foi para o chá de Santo Daime. Aí houve um fato engraçado. Ele adora uma branquinha quente, cachaça, e também uma loirinha gelada, cerveja. Dificilmente bebe água ou refrigerante. Café, muito raramente. Pois bem, ele foi em uma destas sessões do Santo Daime e bebeu o caldo do cipó. Foi só beber, começou a ter visagens. Acho que alucinou e, em seguida,
começou a vomitar e ter diarreia. Terrível, terrível. Então, adormeceu e só foi acordar no dia seguinte. Já refeito e pronto para ir embora, o mestre da beberagem o chamou e disse que, com mais 4 sessões daquelas, ele iria parar de beber completamente. E o que ele fez? Nunca mais voltou ao centro e escolheu ficar com a loirinha e a branquinha mesmo. Como o Senhor disse, a escolha em parar de beber é da pessoa. A escolha em parar de beber é da pessoa ou não é da pessoa, para ver o tamanho da loucura. E o pior, ele se crer um ser evoluído, o Souza, meu amigo, ele se crer um ser evoluído, mas deixou o cachorrinho do irmão morrer sem tratamento, pois não gostava dele, enquanto o irmão estava a trabalhar em outro estado a serviço da firma. Que dor esta pessoa, entre aspas, evoluída espiritualmente, causou ao animal e a seu irmão. Demência total. Assim são os religiosos. Muito bem, eis aí a bela explanação do Henrique Agostinho Silvério. O Henrique aqui relata um fato que aconteceu com um amigo dele aqui, o Souza, que adora beber líquidos alcoólicos, né? Cervejas e cachaça, a branquinha. Ele é aí um viciado no alcoolismo, o Souza. E aconteceu o que com o Souza? Ele caiu nessa conversa aí do Santo Daime. O Santo Daime é mais uma religião, e essa aí, criada aqui no Brasil, Santo Daime, criada pelo maranhense Raimundo Irineu Serra. Raimundo Irineu Serra. Esse Raimundo Irineu Serra, que fundou aí o Santo Daime, lá na região do Acre, no Amazonas, ele faleceu em 1971. Então, o Santo Daime aí, conhecido por aquela droga que eles usam, alucinógena, a ayahuasca, que é uma droga que causa alucinação, usada aí nessa religião Santo Daime. Pois bem, aí o Souza aqui, diz o Henrique Agostinho Silvério, que ele procurou aí a religião Santo Daime. E ali, o mestre lá, um dos mestres, né, entre aspas, da religião Santo Daime, o mestre passou ali uma receita para ele tomar ali, ele diz aqui, um caldo do cipó. Com certeza foi a ayahuasca, a droga alucinógena. Então passou aí para o Souza. E o Souza tomou aquela gororoba. O Souza acreditava, ele foi lá ao Santo Daime para se livrar do alcoolismo. O Souza. E ali, chegando, né, ele acreditou naquilo. Ele tomou lá o caldo do cipó, teve alucinação. Veja, ele aqui começou a ter visagens por causa do efeito da droga. Ele aí chegou a vomitar e a ter diarreia. Veja bem, vomitar e ter diarreia por causa do que ele havia bebido, não é? E quando ele acordou, o mestre lá do Santo Daime, mestre entre aspas, disse a ele que com mais 4 sessões daquela, ou seja, se ele tomasse mais 4 vezes aquela gororoba alucinatória, ele deixaria o vício da embriaguez. Viu aí? E ele, como ele passou mal já tomando a droga pela primeira vez, ele disse, estou fora, não tomo mais essa gororoba aí. E aí ele foi embora de lá. Foi embora e voltou para a residência dele e recomeçou lá
a tomar cerveja e cachaça, branquinho, né? Branquinha. E aí ele dizia ao Henrique Agostinho Silvério, ele dizia ao Henrique Agostinho Silvério que ele era hoje uma pessoa, entre aspas, evoluída espiritualmente. Aí o Henrique até achou graça aqui, quando ele disse isso aí, que era uma pessoa evoluída espiritualmente. E aqui o Henrique traz o caso aqui triste, né? Do cachorrinho do irmão do Souza. O irmão do Souza tinha um cachorrinho que ele adorava, e aí o irmão dele foi preciso trabalhar por causa da empresa, da firma, ele foi trabalhar em outro estado, não é? A serviço lá do emprego dele, da firma. E deixou o cachorrinho com o Souza, que dizia ser um ser evoluído. Esse aí que procurou a religião Santo Daime e dizia ser uma pessoa evoluída. Ficou com um cachorrinho aí do irmão dele. E o irmão longe da cidade. E o que aconteceu? Esse Souza, que dizia ser um ser evoluído espiritualmente, ele de propósito deixou o cachorrinho aqui do irmão morrer sem tratamento. Deixou o cachorrinho do irmão morrer sem tratamento, porque simplesmente não gostava do cachorro. E esse Souza dizia ser uma pessoa evoluída espiritualmente, entre aspas. Essa aí é a história trazida aqui pelo grande Henrique Agostinho Silvério. Por falar aqui em Santo Daime, essa religião, você deve se lembrar aí de um caso aí muito triste acontecido justamente com membros dessa religião Santo Daime. Veja na foto aí, você vê o cartunista Glauco Vilas Boas. Cartunista aí, a foto dele, famoso no Brasil. Ele aí entrou nessa religião Santo Daime, o Glauco Vilas Boas, entendeu? O Glauco Vilas Boas. Ele ingressou nessa religião aí e fez uma extensão dela onde ele morava, em Osasco, São Paulo, entendeu? Pois bem, em 2010 aconteceu ali, veja bem, uma tragédia lá. Ele fundou uma igreja na linha de Santo Daime com o nome Igreja Céu de Maria. O cartunista Glauco. Igreja Céu de Maria. E ali ele morava, lá no sítio, havia a igreja que ele fundou, e também ele morava com a esposa, né? E o filho dele, o Raoni. E aconteceu o quê? Num certo dia, veja bem, apareceu lá no sítio outro membro da religião Santo Daime, que era veja a foto aí, Carlos Eduardo Sindifel Nunes. Carlos Eduardo Sindifel Nunes. Então, esse rapaz aí, que está preso, né? Você vê na grade aí, veja a história dele, como terminou o fim da vida dele. Esse rapaz aí sofria de esquizofrenia. E ele fazia parte aí da Igreja Céu de Maria, na linha de Santo Daime, com a bebida aí alucinógena, a ayahuasca. E esse Carlos Eduardo aí, que tinha problemas com esquizofrenia, também aí ele bebia essa gororoba do Santo Daime, que é alucinógena, entendeu? E, veja bem, uma pessoa com esquizofrenia, já vivendo um mundo fantasioso, tomando uma gororoba dessa, é pior ainda, não é? Porque é alucinógena, causa alucinação. Aí o que aconteceu em 2010? O Carlos Eduardo chegou ao sítio em que morava o cartunista Glauco, e ali o Glauco estava ao lado do filho dele, né? O Raoni. E aí chegou esse Carlos Eduardo aí, que fazia parte da religião, veja, com crises de esquizofrenia, chegou com um revólver ali
e ele dizendo ao Glauco que ele era Jesus Cristo. Veja o mal que a religião traz para as pessoas. O Carlos Eduardo dizendo que era Jesus Cristo e que queria levar o Glauco e o filho dele, o Raoni, para um local lá para ele revelar que era realmente Jesus Cristo. Viu aí? E aí o Glauco, percebendo a maluquice do Carlos Eduardo, o Glauco tentou convencê-lo a desistir desse convite. O Glauco passou a dizer ao Carlos Eduardo que ele fosse sozinho ali, não é? Ele fosse sozinho. E aí ele não gostou da recusa do Glauco. E o que fez o Carlos Eduardo? Disparou 8 tiros ali, gente, no sítio, lá na igreja Céu de Maria, fundada pelo Glauco. Aí o Glauco morreu e o filho dele, Raoni, também morreu. Os dois morreram. Foram assassinados pelo Carlos Eduardo Sindifel Nunes. Entendeu? E aí o Carlos fugiu. Depois ele foi pego, foi constatada a esquizofrenia, e aí ele começou a ficar preso em tratamento. Aí depois os médicos o analisaram e chegaram à conclusão de que ele era um ser consciente quando matou o Glauco e o filho. Então ele foi preso depois, condenado a 16 anos de prisão. O assassino, o Carlos Eduardo Sindifel Nunes, foi preso por ter matado o Glauco e o filho, correto? Que eram da religião Santo Daime, a igreja Céu de Maria. Pois bem, e esse Glauco aí, veja bem, o Carlos Eduardo, o assassino, depois foi preso, sabe onde? Aqui, perto de Brasília, perto de Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Ele foi preso lá, o assassino do Glauco e do filho, o Carlos Eduardo, preso lá em Aparecida de Goiânia. E depois, em 4 de abril de 2016, veja bem, 4 de abril de 2016, lá no presídio de Aparecida de Goiânia, o Carlos Eduardo Sindifel Nunes foi assassinado dentro do presídio. Então você vê aí o que é isso, Santo Daime, uma religião, essa aí sim, brasileira, não é? Brasileira, lá fundada na região amazônica. E ali eles usam a bebida chamada ayahuasca, que é uma bebida alucinógena. A pessoa bebe aquela porcaria e tem alucinação, porque ela causa alucinação. Nada tem a ver com o mundo espiritual. A pessoa tem alucinação porque a bebida é alucinógena. Se eles não bebessem a ayahuasca, se eles bebessem durante a cerimônia Coca-Cola, por exemplo, eles não teriam alucinação. Então, os membros do Santo Daime, eles têm alucinação quando eles bebem, obviamente, uma droga alucinógena, uma bebida alucinógena. Entendeu? É por isso que eles têm alucinação. Nada a ver com o mundo espiritual. Então é isso aí. Parabéns ao grande Henrique Agostinho Silvério por trazer mais um fato para o nosso conhecimento. O amigo dele aí, o Souza, queria, entre aspas, queria abandonar o alcoolismo. E aí procurou a religião, quebrou a cabeça. O mestre lá disse que ele iria ficar curado depois de 6 sessões. Conversa fiada. É o que eu sempre digo aqui. A pessoa alcoólatra só vai abandonar o vício do alcoolismo se ela quiser. Se ela quiser realmente, ela abandona o vício. É aquele velho lema do AA, Alcoólicos Anônimos, uma organização sem fins lucrativos e sem religião. AA, Alcoólicos Anônimos,
essa aí funciona, essa organização. Essa aí funciona, sem fins lucrativos e nada a ver com religião alguma. Então, o lema dos Alcoólicos Anônimos é: se você quer continuar bebendo, o problema é seu. Se você quer, está lá, se você quiser continuar bebendo, o problema é seu. Agora, se você quiser parar de beber, o problema é nosso. Então é isso. Para uma pessoa se livrar do alcoolismo, ela tem que perguntar a si mesma: eu quero parar de beber? Quero. Se você quer parar de beber, esse é o primeiro e mais importante passo. Mais um vídeo e muito obrigado.